Olá, assombrosos. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Hospitais. Lugares onde a vida e a morte se encontram todos os dias. Onde os corredores guardam segredos e as paredes testemunham horrores que ninguém deveria ver. Hoje eu trouxe duas histórias reais sobre hospitais. A primeira é de um grupo de investigadores paranormais que entrou num hospital psiquiátrico abandonado há mais de 60 anos. Eles achavam que conheciam o terror. Estavam errados. A segunda é de um paramédico que transportava pacientes psiquiátricos. Um dia, um paciente entrou na ambulância dele e revelou segredos impossíveis. Coisas que ninguém poderia saber. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Nunca acreditei que lugares podiam ser malditos, até entrar no Ashwood State Hospital. O prédio tinha sido fechado nos anos 60, mas algo lá dentro ainda estava acordado. Meu nome é Marcos, tenho 28 anos e trabalho como cinegrafista para um canal de investigação paranormal no YouTube. Não é um emprego fixo. Na verdade, a gente faz isso mais como hobby nos finais de semana. Jake, o líder do grupo, tem um canal com uns 50 mil inscritos que acompanham nossas explorações em lugares abandonados. Eu cuido das filmagens. Robbie é o técnico de equipamentos. E Amanda é nossa sensitiva, a pessoa que diz sentir presenças e energias nos lugares que visitamos. O Ashwood State Hospital fica no interior da Pensilvânia, uns 150 quilômetros a oeste de Filadélfia, numa região bem isolada de fazendas e florestas. É um hospital psiquiátrico que funcionou de 1920 até 1963, quando foi fechado permanentemente, após um escândalo envolvendo mortes não explicadas de pacientes. Durante os anos 40 e 50, o lugar ficou conhecido nacionalmente pelos tratamentos experimentais que aplicavam nos pacientes internos. Eletrochoques sem anestesia, lobotomias em casos que não justificavam, isolamento prolongado em celas sem luz natural. Coisas que hoje a gente considera tortura, mas na época chamavam de tratamento médico avançado. Passamos 3 semanas pesquisando antes de marcar a visita. Jake é muito criterioso com preparação e sempre faz questão de conhecer a história completa dos lugares que investigamos. Conseguimos plantas antigas do prédio, registros públicos de mortes e internações, e até entrevistamos 2 ex-funcionários que trabalharam lá antes do fechamento. Os 2 contaram histórias parecidas sobre coisas estranhas que aconteciam no turno da noite. Gritos vindos de alas que estavam vazias, sombras se movendo nos corredores mesmo sem ninguém por perto, portas que trancavam sozinhas, prendendo funcionários dentro de salas. Um deles jurou que viu uma paciente caminhando pelo corredor do 3º andar, mas quando conferiu os registros, descobriu que aquela mulher tinha morrido 3 meses antes. Marcamos a ida para uma sexta-feira de outubro, chegando no local por volta das 5 da tarde para aproveitar as últimas horas de luz natural e explorar o exterior antes de escurecer completamente. O céu estava cinza e pesado quando estacionamos o carro numa estradinha de terra a uns 200 metros do prédio principal. Jake não queria deixar o veículo muito perto por causa de possíveis seguranças ou polícia local que pudessem aparecer durante a noite. O hospital era imenso e impressionante mesmo à distância. 5 andares de tijolos vermelhos escuros manchados por décadas de chuva e abandono. Arquitetura vitoriana com torres nas pontas e janelas arqueadas que agora estavam todas quebradas ou faltando. Era e outras plantas haviam tomado conta de metade da fachada, subindo pelas paredes como veias verdes e marrons. O terreno ao redor era todo coberto de mato alto e árvores que cresceram sem controle, criando uma espécie de floresta densa que isolava o prédio do resto do mundo.
Caminhamos em silêncio pela vegetação até chegar ao portão principal. Era de ferro enferrujado com detalhes decorativos no topo e tinha um cadeado grande e velho que Rob cortou facilmente com a ferramenta que trouxe. O rangido do metal quando empurramos o portão ecoou pelo ar quieto de um jeito que me deixou desconfortável, como se estivéssemos anunciando nossa presença para qualquer coisa que estivesse esperando lá dentro. Jake ligou a câmera dele e começou a falar para os inscritos enquanto caminhávamos pelo estacionamento coberto de rachadura e ervas daninhas. Ele disse que estávamos entrando no Ashwood State Hospital, abandonado há mais de 60 anos, e que iríamos passar a noite toda investigando os relatos de atividade paranormal que cercavam o lugar. A voz dele soava confiante e animada, mas eu notei que suas mãos apertavam a câmera com mais força do que o normal. Amanda parou de repente no meio do caminho. Ela abraçou o próprio corpo e olhou para o prédio com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela antes. Era medo genuíno, não aquela tensão performática que ela costumava fazer para as câmeras. Ela disse que tinha algo muito errado ali, que podia sentir uma pressão no peito e uma sensação de estar sendo observada por dezenas de olhos invisíveis. Rob deu uma risada nervosa e falou que sempre tinha algo errado em hospitais psiquiátricos abandonados, que fazia parte da experiência. Mas eu percebi que ele também estava incomodado, porque continuava olhando para trás como se esperasse ver alguém nos seguindo pela vegetação. Eu sentia também. O ar tinha um peso diferente ali, mais denso e frio do que deveria estar num fim de tarde de outubro. E o silêncio era absoluto de um jeito antinatural. Nenhum pássaro cantando, nenhum inseto zumbindo, nem o som distante de carros na estrada. Só o vento nas árvores e nossos passos na grama alta. Entramos pelo saguão principal através de uma porta lateral que tinha sido arrombada anos atrás por vândalos ou exploradores urbanos. O cheiro nos atingiu imediatamente e eu tive que cobrir o nariz com a camisa. Era uma mistura de mofo pesado, umidade antiga e algo adocicado e enjoativo que não conseguia identificar, mas que me fez pensar em carne deixada para apodrecer num lugar fechado. O piso de mármore branco e preto estava coberto por uma camada grossa de poeira e destroços diversos. Cadeiras de rodas enferrujadas estavam espalhadas pelo ambiente, algumas tombadas de lado, outras em pé, como se estivessem esperando pacientes que nunca mais voltariam. Papéis velhos e amarelados cobriam o chão. A maioria ilegível pela umidade, mas alguns ainda mostravam partes de formulários médicos e registros de internação. A luz do fim de tarde ainda entrava pelas janelas sujas, criando feixes alaranjados, cheios de poeira, que cortavam a penumbra do interior. As paredes tinham uma pintura verde pálida que estava descascando em grandes pedaços, revelando o concreto cinza por baixo. Um balcão de recepção grande ocupava o fundo do saguão, com prateleiras vazias atrás e uma cadeira quebrada caída ao lado. Jake sugeriu que fizéssemos um reconhecimento rápido do prédio, antes de escurecer completamente, para ter uma noção da estrutura e escolher os melhores pontos para instalar os equipamentos de gravação durante a noite. Ele disse que eu deveria ir com ele para o segundo andar, enquanto Rob e Amanda checavam o térreo e o subsolo, onde ficava a morgue e as salas de armazenamento. Amanda recusou imediatamente com uma firmeza que me surpreendeu. Ela disse que não ia descer para o subsolo de jeito nenhum, que tinha algo lá embaixo que não queria que eles encontrassem. Jake tentou argumentar, dizendo que precisávamos checar todos os andares para o vídeo ficar completo, mas Amanda cruzou os braços e repetiu que não ia descer. Jake suspirou e concordou que ela e Rob podiam ficar só no térreo, explorando as alas laterais enquanto a gente subia. Combinamos de nos encontrar de volta no saguão em 20 minutos
e manter os walkie-talkies ligados caso alguém precisasse de ajuda ou encontrasse algo interessante. Eu e Jake subimos pela escadaria principal. Era larga e feita de madeira escura que gemia e rangia sob nosso peso, de um jeito que me deixava nervoso, imaginando se algum degrau poderia quebrar e nos fazer cair. As paredes da escada tinham fotos emolduradas penduradas, a maioria com o vidro quebrado, mas ainda mostrando imagens de pessoas em uniformes brancos, provavelmente os médicos e enfermeiros que trabalharam ali décadas atrás. Alguns dos rostos nas fotos estavam borrados pela umidade, mas outros ainda eram visíveis e pareciam nos observar enquanto subíamos. O segundo andar se abria num corredor comprido, com portas de ambos os lados, pelo menos 20 ou 30 quartos que eu conseguia ver dali. O piso era de linóleo velho e rachado, e o teto tinha manchas grandes de infiltração, formando padrões escuros e orgânicos. Todas as portas estavam abertas, exceto uma bem no final do corredor à esquerda, que permanecia fechada mesmo com a maçaneta visível quebrada. Jake decidiu que deveríamos começar pelos quartos mais próximos da escada e ir avançando gradualmente. O primeiro quarto que entramos tinha uma cama de ferro enferrujada encostada na parede, um criado mudo tombado no chão e duas janelas grandes sem vidro por onde o vento entrava, trazendo o cheiro de vegetação podre do exterior. Papéis médicos e formulários estavam espalhados por todo o chão, alguns grudados pela umidade, mas outros ainda legíveis. Peguei um dos papéis mais preservados e tentei ler a luz fraca que entrava pelas janelas. Era um prontuário de 1957. Paciente número 247. Diagnóstico de esquizofrenia paranoide com tendências violentas. Tratamento prescrito incluía terapia de eletrochoque 3 vezes por semana e isolamento total em celas sem luz, sempre que apresentasse comportamento agressivo. As anotações do médico descreviam o paciente como resistente ao tratamento e potencialmente perigoso para si mesmo e outros. Jake me chamou para ver algo na parede oposta. Quando me aproximei, senti meu estômago revirar. Alguém tinha arranhado palavras ali, mas não com tinta ou giz. As marcas eram profundas demais, feitas com unhas ou talvez pedras, riscadas no concreto com tanta força que deixaram sulcos de meio centímetro de profundidade. As palavras formavam uma mensagem desesperada que cobria quase toda a parede. Deixe-me sair, por favor, não estou louco. Eles mentem, os médicos mentem. Me ajudem, alguém me tire daqui. Senti um aperto no peito, imaginando a pessoa que tinha feito aquilo. Alguém preso naquele quarto minúsculo, possivelmente amarrado na cama, arranhando a parede até suas unhas sangrarem, gritando por ajuda que nunca chegou. Filmei as palavras cuidadosamente enquanto Jake fazia observações sobre a crueldade dos tratamentos psiquiátricos nas décadas de 40 e 50. Visitamos mais 4 quartos ao longo do corredor e todos tinham algo perturbador para mostrar. Um deles tinha manchas escuras e grandes nas paredes e no teto que pareciam sangue antigo, oxidado pelo tempo, mas ainda visível. Outro tinha correntes presas à estrutura de ferro da cama, com algemas abertas nas pontas, indicando que os pacientes eram literalmente acorrentados para dormir ou durante os tratamentos. No terceiro quarto, encontramos dezenas de bonecas velhas e sujas empilhadas no canto, todas com os olhos de plástico fixos na direção da porta, como se estivessem guardando a entrada. Jake perguntou quem teria colocado as bonecas ali e eu sugeri que fossem vândalos ou exploradores urbanos que gostavam de deixar coisas estranhas nos lugares abandonados para assustar outros visitantes. Mas minha voz saiu incerta, porque tinha algo na forma como as bonecas estavam arrumadas, muito organizadas e intencionais, que não parecia obra de vandalismo casual. Foi quando ouvimos o som vindo do final do corredor, da porta que estava fechada. Era um som de batidas ritmadas e lentas,
como alguém batendo os nós dos dedos na madeira de dentro do quarto. O som ecoava pelo corredor vazio, criando uma sensação de que vinha de vários lugares ao mesmo tempo. Jake e eu nos entreolhamos sem dizer nada. Ele começou a caminhar devagar em direção à porta e eu o segui, mantendo a câmera apontada para frente e tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Meu coração estava acelerado e eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos enquanto nos aproximávamos. As batidas ficaram mais fortes conforme chegávamos perto, mais insistentes e rápidas. Jake colocou a mão na maçaneta quebrada e tentou girar, mas a porta não se movia. Estava trancada ou bloqueada por algo do outro lado. As batidas pararam de repente. Ficamos ali parados em silêncio absoluto, esperando que algo acontecesse. Eu mal respirava, focando a câmera na porta enquanto Jake tentava olhar pelo buraco da fechadura sem sucesso. Então, ouvimos outro som vindo de dentro do quarto. Era uma voz, baixa e rouca, arrastada de um jeito que não soava completamente humano. As palavras eram difíceis de entender no início, mas depois ficaram mais claras, e eu senti meu sangue gelar. Abra a porta. Deixe-me sair. Por favor, abra a porta. Jake recuou um passo, e depois mais outro, seu rosto pálido mesmo na penumbra do corredor. Eu fiz o mesmo, mas continuei filmando porque meu instinto de cinegrafista era mais forte que meu medo naquele momento. A maçaneta começou a se mover sozinha. Girava devagar para um lado e depois para o outro, rangendo contra o mecanismo enferrujado, mesmo com a porta aparentemente trancada. Jake disse que precisávamos sair dali e eu concordei imediatamente. Corremos de volta pelo corredor em direção à escada, nossos passos ecoando alto contra o silêncio opressor do prédio. Descemos os degraus aos tropeços, Jake quase caindo no meio do caminho, mas se segurando no corrimão no último segundo. Chegamos no saguão ofegantes e encontramos Rob e Amanda esperando perto da entrada. Eles ficaram assustados com nossa chegada repentina e Rob perguntou o que tinha acontecido. Jake explicou entre respirações pesadas que tinha alguém ou alguma coisa no segundo andar, trancado num dos quartos, e que tínhamos ouvido uma voz pedindo para sair. Amanda abraçou a si mesma mais forte e disse que tinha avisado que o lugar estava errado, que desde o momento que entraram, ela sentiu que não eram bem-vindos ali. Rob sugeriu que poderia ser um morador de rua que invadiu o prédio para dormir, ou talvez adolescentes da região que gostavam de assustar exploradores. Mas eu disse que não era uma pessoa normal, que a voz não soava humana de verdade. Tinha algo distorcido e errado nela que era impossível de explicar. Jake puxou o walkie-talkie do cinto e disse que dali para frente ninguém se separava mais, que íamos explorar o resto do prédio todos juntos e manter contato visual constante. A noite estava caindo rápido e a pouca luz que ainda entrava pelas janelas estava ficando alaranjada e fraca. Ligamos nossas lanternas e as câmeras com visão noturna. Decidimos checar o resto do térreo antes de voltar aos andares superiores. Havia a área da recepção que já conhecíamos, depois as salas de terapia, o refeitório, a ala administrativa e os consultórios médicos. Cada ambiente que explorávamos era mais perturbador que o anterior. A sala de terapia de eletrochoque ainda tinha o equipamento original. Uma maca de metal no centro, com correias de couro para prender braços, pernas, tronco e cabeça do paciente. Ao redor da maca havia máquinas enferrujadas com fios expostos e mostradores analógicos quebrados. Na parede estava pendurado um cartaz desbotado e manchado que dizia "Tratamento traz cura", em letras grandes e otimistas. Amanda parou na porta e se recusou a entrar. Ela disse que conseguia sentir a dor e o desespero que tinham acontecido naquela sala, que era como se as emoções negativas tivessem ficado impregnadas nas paredes e no ar.
Eu não acredito muito nessas coisas de sensitivos, mas confesso que também sentia algo pesado e opressor naquele espaço. Uma sensação de que coisas terríveis tinham sido feitas ali, em nome da ciência e da medicina. Jake explicou para a câmera como funcionavam os tratamentos de eletrochoque nas décadas de 40 e 50. Os pacientes eram amarrados na maca, completamente imobilizados, e então aplicavam corrente elétrica diretamente no cérebro através de eletrodos presos nas têmporas. Não usavam anestesia na maioria dos casos, então os pacientes ficavam conscientes durante todo o procedimento, sentindo as convulsões e a dor intensa dos músculos se contraindo. Muitos quebravam dentes ou ossos durante as convulsões. Outros sofriam danos cerebrais permanentes e alguns simplesmente morriam quando o coração não aguentava o choque. Saímos daquela sala rapidamente porque nenhum de nós queria ficar ali mais tempo que o necessário. O refeitório era enorme e tinha dezenas de mesas de metal enferrujado, ainda dispostas em fileiras organizadas. Os pratos e talheres tinham sido levados há muito tempo, mas ainda dava para ver as bandejas de alumínio empilhadas num canto e os balcões da cozinha industrial no fundo do espaço. As janelas grandes do refeitório davam para o pátio interno, onde havia uma área que provavelmente era usada para os pacientes tomarem sol, agora completamente tomada por vegetação selvagem. Foi Rob quem notou as manchas no chão. Eram marcas escuras formando um padrão estranho perto de uma das mesas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado por vários metros, deixando um rastro. As manchas tinham o mesmo tom marrom oxidado que víamos nas paredes dos quartos, e eu tentei não pensar muito sobre o que poderiam ser. Na ala administrativa encontramos os arquivos médicos. Havia uma sala inteira com arquivos de metal enferrujado, a maioria com as gavetas abertas e papéis espalhados pelo chão. Milhares de prontuários de pacientes que passaram por aquele lugar ao longo de mais de 40 anos de funcionamento. Jake começou a folhear alguns dos documentos mais preservados, enquanto Rob filmava e Amanda ficava perto da porta vigiando o corredor. Os prontuários contavam histórias terríveis. Uma mulher internada aos 19 anos por ter tido um filho fora do casamento, diagnosticada com histeria e submetida a 50 sessões de eletrochoque ao longo de 2 anos até morrer de causas não especificadas. Um homem internado aos 30 por comportamento homossexual, submetido à lobotomia e que passou o resto da vida em estado vegetativo numa cama do 4º andar. Uma menina de 12 anos internada pela família por ser desobediente, que recebeu tratamento com drogas experimentais e nunca mais recuperou a capacidade de falar normalmente. Quanto mais líamos, mais claro ficava que aquele lugar não era um hospital no sentido real da palavra. Era uma prisão onde famílias e a sociedade mandavam as pessoas que não se encaixavam nos padrões esperados. Pessoas que eram diferentes, rebeldes, inconvenientes ou simplesmente indesejadas. E aqui elas eram torturadas em nome de tratamento até que se tornassem dóceis o suficiente para voltar, ou até que morressem e fossem enterradas no cemitério do hospital, que ficava no extremo do terreno. Amanda disse que precisávamos sair daquela sala imediatamente. Quando perguntamos o motivo, ela apontou para o fundo do corredor onde a escadaria que levava ao subsolo ficava visível pela porta entreaberta. Ela disse que tinha algo descendo as escadas, que conseguia ouvir passos lentos e arrastados vindo de baixo, subindo em nossa direção. Ficamos todos em silêncio, tentando escutar. No início não ouvi nada além do vento nas janelas quebradas e o rangido distante da estrutura do prédio. Mas depois de alguns segundos comecei a perceber. Era um som baixo e rítmico, como passos descalços em concreto molhado, vindo da escadaria do subsolo e ficando gradualmente mais próximo,
Jake apontou a lanterna para o corredor, mas a luz não alcançava longe o suficiente para iluminar a escada. Decidimos que era melhor subir para o terceiro andar e continuar a investigação por lá, colocando distância entre nós e qualquer coisa que estivesse vindo do subsolo. Voltamos para a escadaria principal e subimos para o terceiro andar. A estrutura era similar ao segundo, um corredor longo com quartos de ambos os lados. Mas aqui, o estado de deterioração era pior. O teto tinha vários buracos grandes onde a chuva entrava livremente, criando poças no chão e manchas de mofo negro nas paredes. Algumas portas tinham caído das dobradiças e estavam no chão, bloqueando parcialmente o corredor. Rob sugeriu que dividíssemos em duplas para cobrir mais terreno rapidamente, porque ele estava ficando nervoso com o tempo que estávamos levando e queria instalar os equipamentos de gravação logo para termos material suficiente para o vídeo. Jake concordou, mas disse que as duplas não deviam se afastar muito e que deveríamos manter contato por walkie-talkie a cada 5 minutos. Eu fiquei com Amanda checando o lado direito do corredor, enquanto Jake e Rob foram para o lado esquerdo. Os quartos do terceiro andar eram menores que os de baixo, provavelmente celas de isolamento para pacientes considerados perigosos ou em surto. Alguns tinham grades nas janelas além do vidro quebrado, e as portas tinham fechaduras do lado de fora, com travas múltiplas. No quarto que exploramos, Amanda parou na entrada e se recusou a entrar. Ela disse que aquele cômodo em específico tinha algo muito errado, que sentia uma presença hostil e raivosa ali dentro. Eu apontei a câmera para dentro e varri o espaço com a lanterna. Era um quarto pequeno e vazio, exceto por uma cama de contenção no centro, aquelas com as grades metálicas nas laterais e correias para prender o paciente. As paredes estavam cobertas de arranhões, centenas deles, indo do chão até onde uma pessoa conseguiria alcançar em pé. Não eram palavras como no segundo andar, apenas marcas profundas e desesperadas de unhas raspando o concreto. Fui saindo do quarto quando a temperatura mudou de repente. Ficou gelado em questão de segundos, tão frio que consegui ver minha respiração formando vapor no ar. Amanda segurou meu braço com força e apontou para o canto mais escuro do quarto. "Tem alguém ali?" Ela sussurrou. Apontei a lanterna para onde ela indicava, mas não vi nada além de sombras e a parede descascada. Mas eu sentia também aquela sensação de estar sendo observado por algo que não conseguia ver. Uma presença invisível, mas inegavelmente real, no espaço conosco. A cama de contenção começou a ranger, devagar no início, como se alguém estivesse se movendo nela. Depois mais forte, até que as grades metálicas vibravam contra a estrutura, criando um barulho metálico e agudo que ecoava pelas paredes vazias. Saímos correndo do quarto e fechamos a porta atrás de nós com força. Amanda estava tremendo, e eu também, meu coração batendo tão rápido que sentia dor no peito. Chamei Jake pelo walkie-talkie e disse que precisávamos nos reagrupar imediatamente, que tinha acontecido algo no quarto e não nos sentíamos seguros, separados. Jake respondeu que estavam vindo, mas que tinham encontrado algo que eu precisava ver. Fomos ao encontro deles no meio do corredor onde havia uma porta dupla, levando para o que parecia ser uma sala maior. Jake e Rob estavam parados na frente dela com expressões tensas. Quando entramos na sala, entendi o motivo. Era sua antiga sala de cirurgia. No centro, havia uma mesa cirúrgica de metal ainda equipada com as alças para prender os membros do paciente. E ao redor dela, diversos instrumentos médicos enferrujados e cobertos de manchas escuras. Serras, bisturis, afastadores, pinças, todos espalhados em bandejas de metal, como se o procedimento tivesse sido interrompido repentinamente décadas atrás. Mas o mais perturbador eram as fotos nas paredes. Alguém tinha colado dezenas de fotos antigas em preto e branco
mostrando procedimentos cirúrgicos sendo realizados. Lobotomias, principalmente, com imagens explícitas de instrumentos sendo inseridos através das órbitas oculares para atingir o córtex frontal do cérebro. Os pacientes nas fotos estavam acordados, amarrados, e suas expressões de terror eram visíveis mesmo na qualidade baixa das imagens antigas. Rob estava fotografando tudo para documentar enquanto Jake explicava para a câmera dele sobre a história das lobotomias e como eram procedimentos comuns nos anos 40 e 50 para tratar tudo desde depressão até homossexualidade. Ele disse que estimavam que mais de 50 mil lobotomias foram feitas nos Estados Unidos durante aquela época e que a maioria dos pacientes ficava com danos cerebrais permanentes, ou morria durante ou logo após o procedimento. Foi quando as luzes começaram a piscar. Não havia eletricidade no prédio há décadas, mas as lâmpadas antigas penduradas no teto da sala começaram a emitir uma luz fraca e bruxuleante, piscando em padrões irregulares que mal iluminavam o ambiente, mas criavam sombras dançantes nas paredes. Rob disse que era impossível e começou a verificar se havia alguma fonte de energia que tínhamos perdido. Talvez um gerador de backup ainda funcionando de alguma forma. Mas enquanto ele falava, a luz ficou mais forte e as lâmpadas começaram a estourar uma por uma, explodindo em chuvas de vidro e fagulhas elétricas que caíam sobre nós. Corremos para fora da sala e voltamos para o corredor. As luzes do teto ali também começaram a piscar e estourar em sequência, criando uma trilha de explosões que seguia em nossa direção. Decidimos descer imediatamente e sair do prédio, que aquilo tinha ido longe demais, e não valeria a pena se machucar ou pior, por causa de um vídeo no YouTube. Corremos de volta para a escadaria principal, mas quando chegamos lá, descobrimos que o caminho estava bloqueado. A porta de acesso à escada tinha se fechado e não abria mais, não importava quanto empurrássemos ou chutássemos. Era como se tivesse sido trancada do outro lado, mas não tinha fechadura visível que pudesse explicar isso. Jake sugeriu que tentássemos a escada de incêndio nos fundos do prédio. Corremos pelo corredor na direção oposta, passando pelos quartos que tínhamos explorado antes. Mas quando chegamos na porta da escada de incêndio, encontramos a mesma situação. Fechada e impossível de abrir. Estávamos presos no terceiro andar. Rob começou a entrar em pânico, dizendo que precisávamos quebrar uma janela e descer pelo lado de fora, que o prédio tinha algum sistema de segurança que não conhecíamos e alguém estava nos trancando lá dentro. Mas Jake apontou que estávamos no terceiro andar, a quase 10 metros de altura, e que pular pela janela seria suicídio, que provavelmente quebraríamos as pernas ou pior, no impacto. Amanda estava chorando silenciosamente encostada na parede. Ela dizia entre soluços que tinha avisado, que tinha sentido desde o início que não deveríamos estar ali, que o lugar não queria visitantes e agora não ia deixar que fôssemos embora. Eu tentava manter a câmera firme, mas minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Parte de mim ainda estava no modo profissional filmando tudo, mas outra parte estava aterrorizada e querendo jogar o equipamento fora e apenas encontrar uma saída. Foi quando ouvimos os gritos. Vinham de todos os lados ao mesmo tempo, dezenas de vozes diferentes gritando, chorando, implorando. Não eram sons gravados ou ecos do vento. Eram vozes reais, humanas, cheias de dor e desespero. Jake gritou para corrermos de volta para a sala cirúrgica, onde havia uma janela maior. Chegamos lá e ele usou uma das bandejas de metal para quebrar o vidro restante. A queda era de quase 10 metros, mas havia uma pilha de colchões velhos embaixo que os vândalos devem ter jogado lá. Rob pulou primeiro, caiu na pilha e gritou que estava bem. Amanda foi em seguida, depois Jake. Quando chegou minha vez, olhei para trás uma última vez. O corredor atrás de mim estava cheio de sombras.
Não sombras normais, mas figuras escuras e humanas, paradas, me observando. Dezenas delas. Pulei. A queda pareceu durar uma eternidade. Bati nos colchões com força que tirou meu ar. Mas não quebrei nada. Jake me puxou e corremos pelo terreno em direção ao portão sem olhar para trás. Só paramos quando chegamos no carro. Entramos e Jake pisou fundo no acelerador, saindo dali em alta velocidade pela estrada de terra. Ninguém falou nada durante os primeiros 20 minutos de viagem. Estávamos todos processando o que tinha acontecido, tentando entender se tinha sido real ou algum tipo de alucinação coletiva. Mas quando chegamos em casa e revisamos as filmagens, tudo estava lá. As vozes, as batidas, as luzes piscando. E nas últimas imagens da minha câmera, antes de pular, dava para ver claramente. As figuras no corredor não eram sombras, eram pessoas. Ou o que restou delas. Isso foi há 3 meses. Jake deletou o canal e nunca mais quis falar sobre investigação paranormal. Rob se mudou para outro estado. Amanda começou a fazer terapia porque tem pesadelos todas as noites. Eu ainda tenho as filmagens salvas num HD externo. Às vezes penso em postar, em mostrar para o mundo o que existe naquele hospital. Mas sempre que coloco o dedo no mouse, lembro das figuras no corredor, de como elas me olhavam. Não eram agressivas, eram desesperadas. E se pergunto se deveria voltar lá, se deveria tentar ajudar de alguma forma. Mas no fundo sei que não há ajuda possível. Aquelas pessoas sofreram coisas terríveis em vida e agora continuam presas lá depois da morte. Se você algum dia ouvir sobre o Ashwood State Hospital na Pensilvânia, se alguém sugerir investigar o lugar, não vá. Alguns lugares deveriam permanecer abandonados, não porque não há nada lá, mas porque há muito. E o que está lá dentro não quer ser encontrado, quer apenas que seus gritos sejam ouvidos. Segundo relato. Você não deveria ter ido no enterro dela. Foram as primeiras palavras que o paciente disse quando entrou na ambulância. Senti meu sangue gelar. O enterro da minha irmã tinha sido há 2 dias. Ninguém no trabalho sabia. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos e trabalho como paramédico de transporte psiquiátrico há 4 anos. Não é um trabalho glamuroso, mas paga as contas. Basicamente, eu transporto pacientes entre hospitais, clínicas e institutos psiquiátricos quando precisam mudar de unidade. A maioria das transferências é tranquila. Pacientes medicados, calmos, cooperativos. Algumas vezes tem gente em surto que precisa de contenção, mas é raro. Aquele dia era uma sexta-feira comum de novembro. Tinha acabado de fazer meu 3º transporte da manhã e estava voltando para a base quando recebi uma chamada de última hora. Hospital Regional de Pittsburgh precisava transferir um paciente para o Instituto Westbrook, a uns 80 quilômetros dali. Pagamento duplo por ser última hora e fim de semana chegando. Aceitei porque precisava do dinheiro extra. Minha irmã tinha morrido 2 semanas antes e eu estava pagando as despesas do funeral sozinho. Cheguei no hospital regional por volta do meio-dia. A enfermeira da recepção me passou os papéis da transferência e explicou a situação rapidamente. O paciente era um homem de uns 45 anos, chamado David Mills, internado há 3 dias com surto psicótico agudo. Estava estabilizado com medicação, mas precisava ir para o Westbrook, porque lá tinha a unidade especializada que ele necessitava. Ela me garantiu que ele estava calmo e cooperativo, que não haveria problemas no transporte. Fui até a sala onde ele estava esperando, acompanhado de um segurança. O homem estava sentado numa cadeira de rodas, vestindo roupas de hospital azuis. A aparência normal, cabelo grisalho penteado para trás, barba por fazer de alguns dias. Olhava pela janela com uma expressão tranquila e distante. Quando me aproximei, ele virou e me olhou diretamente nos olhos. Foi quando ele disse aquela frase sobre o enterro.
Tentei manter a compostura profissional. Assumi que ele tinha ouvido alguma conversa entre os funcionários do hospital, que alguém tinha comentado sobre mim, e ele escutou por acaso. Hospitais são lugares onde informações vazam fácil, funcionários fofocam, pacientes prestam atenção em conversas alheias. Ajudei ele a entrar na ambulância e prendi o cinto de segurança. Ele cooperou sem resistência, movimentos calmos e precisos. Fechei as portas traseiras e fui para o banco do motorista. Seria uma viagem de aproximadamente 1 hora e 20 minutos pela rodovia estadual. Os primeiros 20 minutos foram silenciosos. Eu dirigia focado na estrada enquanto ele olhava pela pequena janela lateral da ambulância, vendo a paisagem passar. Campos agrícolas, fazendas, placas de propaganda. O rádio tocava baixinho, uma estação de música country. Então, ele começou a falar. Ela estava voltando do supermercado quando aconteceu. Ele disse com uma voz calma e clara. Comprou lasanha congelada, sorvete de chocolate e aquele detergente com cheiro de limão que você sempre usava quando morava com ela. Minha mão apertou o volante. Minha irmã Paula tinha morrido num acidente de carro voltando do supermercado. Mas como ele sabia o que ela tinha comprado? Esse detalhe não saiu em nenhum jornal, nenhum noticiário. Só eu e a polícia sabíamos porque eu tive que identificar os pertences dela. Como você sabe disso? Perguntei olhando pelo retrovisor interno para vê-lo. Ele continuava olhando pela janela, impassível. O carro capotou 3 vezes. Ela não morreu na hora. Levou 7 minutos. Tentou ligar o celular, mas o braço direito estava quebrado. Você estava no chuveiro quando a polícia ligou. Deixou a água correndo e só percebeu 2 horas depois, quando voltou para casa. Eu estava no chuveiro. Como ele podia saber disso? Senti um suor frio descendo pelas costas. Reduzi a velocidade do veículo e encostei no acostamento da rodovia. Precisava entender o que estava acontecendo. Desci da ambulância e abri as portas traseiras. David me olhou com aquela mesma expressão tranquila, quase entediada. Você conversou com alguém sobre minha irmã? Perguntei, tentando manter a voz firme. Algum funcionário do hospital te contou? Ele balançou a cabeça lentamente. Ninguém me contou nada, Rafael. Eu só sei das coisas. Sempre soube. É por isso que estou aqui. Porque quando você sabe demais sobre as pessoas, elas acham que você é louco. Você investigou minha vida de alguma forma? Leu meus arquivos no hospital? Seus arquivos não mencionam sua irmã. Ele respondeu. E nem mencionam que você se culpa pela morte dela. Que brigaram 3 dias antes porque você não quis emprestar dinheiro para ela. Que as últimas palavras que trocaram foram por mensagem de texto. E você disse que ela era irresponsável e imatura. Que você relê aquela mensagem todo dia e se odeia por isso. Minha visão ficou embaçada. Lágrimas começaram a escorrer, sem que eu conseguisse controlar. Era tudo verdade. Cada palavra, cada detalhe. Como ele podia saber? Fechei as portas traseiras com força e voltei para o banco do motorista. Minha respiração estava acelerada e irregular. Liguei para meu supervisor, mas a ligação caiu antes de completar. Sem sinal naquela área rural. Pensei em voltar para o hospital regional, mas estava a 40 minutos de distância. O Instituto Westbrook estava a 50 minutos à frente. Decidi continuar. Quanto mais rápido entregasse aquele paciente, melhor. Voltei para a estrada e acelerei acima do limite permitido. Precisava chegar logo e encerrar aquilo. David continuou falando do banco traseiro. Você acha que se tivesse emprestado o dinheiro, ela não teria ido ao supermercado naquele dia? Ele disse, mas não faz diferença. Ela ia morrer de qualquer jeito. Estava destinado. Assim como está destinado que você vai se casar com a Mariana em 2 anos. Ter uma filha chamada Laura e se divorciar quando Laura completar 5 anos,
porque você vai descobrir que Mariana te traiu com seu melhor amigo. Cale a boca! Gritei olhando pelo retrovisor. Não fale da Mariana. Você vai descobrir num sábado de manhã. Ele continuou, ignorando o meu pedido. Vai chegar em casa mais cedo do trabalho e encontrar os dois na sua cama. A Laura vai estar na casa da avó. Você vai bater nele, mas não muito. Depois vai sentar no chão da sala e chorar por 3 horas. Pisei no freio com força. A ambulância derrapou e parou no meio da estrada vazia. Desci tremendo de raiva e medo e abri as portas traseiras, arrancando ele da cadeira de rodas. Segurei ele pela gola da camisa do hospital e empurrei contra a lateral do veículo. Quem é você? Como sabe essas coisas? Gritei no rosto dele. Ele me olhou com uma calma perturbadora. Eu sou David Mills. Tenho 46 anos. Morava em Akron, Ohio. Trabalhava como contador. Um dia comecei a saber coisas sobre as pessoas. Coisas que elas fizeram, coisas que vão fazer. No início achei que era intuição. Depois percebi que era algo mais. Quando falei para minha esposa o que ela tinha feito 3 meses antes, ela me internou. Quando falei para o psiquiatra sobre o passado dele, ele me medicou. Ninguém quer saber a verdade, Rafael. As pessoas preferem me chamar de louco. Soltei ele e recuei alguns passos. Meu coração batia tão rápido que sentia dor no peito. Você está mentindo. Está me manipulando de alguma forma. Leu sobre minha irmã na internet. Investigou minha vida nas redes sociais. Você não tem redes sociais, ele disse, ajeitando a camisa. Deletou tudo depois que Paula morreu porque não aguentava ver as pessoas postando condolências falsas. E tem algo que eu sei que nem você sabe ainda. O quê? Perguntei mesmo sem querer saber a resposta. Seu pai vai morrer em 8 meses. Ele disse olhando direto nos meus olhos. Infarto fulminante durante o café da manhã. Vai cair da cadeira e bater a cabeça na mesa. Sua mãe vai ligar para você gritando e você não vai conseguir entender o que ela diz nos primeiros 20 segundos. Você vai dirigir 130 quilômetros em estado de choque e pegar multa por excesso de velocidade na rodovia 36. Senti minhas pernas fraquejarem. Encostei na ambulância para não cair. Aquilo não podia ser real. Tinha que ser algum tipo de golpe psicológico elaborado. Alguma técnica de manipulação que pacientes psiquiátricos aprendiam. Mas e se fosse verdade? Ajudei David a voltar para dentro da ambulância em silêncio. Fechei as portas e voltei para o banco do motorista. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar o volante. Continuei dirigindo em direção ao Instituto Westbrook, mas minha mente estava em outro lugar. Durante os próximos 30 minutos, David ficou em silêncio. Eu queria que ele continuasse falando e ao mesmo tempo rezava para que ele parasse. Metade de mim queria saber mais sobre o futuro, sobre minha vida, sobre as escolhas que faria. A outra metade estava apavorada com o que ele poderia revelar. Faltando 10 minutos para chegar ao destino, ele falou de novo. Você vai contar para alguém sobre nossa conversa hoje. Ele disse. Vai contar para Mariana hoje à noite. Ela vai dizer que sou apenas um paciente psiquiátrico manipulador e que você está deixando o luto te afetar. Você vai acreditar nela. Vai esquecer nossa conversa até que seu pai morra em maio. Aí você vai lembrar de mim. Vai procurar meu nome no sistema do Westbrook e vai descobrir que eu morri 3 dias depois que você me deixou lá. Do que você morreu? Perguntei com a voz rouca. Suicídio. Ele respondeu simplesmente. Porque quando você sabe demais sobre o futuro, sobre todas as coisas terríveis que vão acontecer e não pode mudar nenhuma delas, viver se torna insuportável. Eu vi minha própria morte também. Vi que seria hoje, neste instituto. Então, tomei minha decisão. Chegamos no Instituto Westbrook e estacionei em frente à entrada principal. 2 enfermeiros já estavam esperando com uma cadeira de rodas.
Abri as portas traseiras e ajudei David a descer. Ele cooperou docilmente, se sentou na cadeira, permitiu que os enfermeiros o levassem. Antes de passar pela porta automática, ele virou para mim pela última vez. Aproveite o tempo com seu pai, Rafael. Ele disse, os 8 meses vão passar mais rápido do que você imagina. Voltei para a ambulância e dirigi de volta para Pittsburgh, em choque completo. Contei tudo para Mariana naquela noite como ele tinha previsto. Ela reagiu exatamente como ele disse que reagiria. Nos dias seguintes, tentei esquecer, convencer a mim mesmo que tinha sido manipulação psicológica de um paciente treinado. Mas não consegui esquecer completamente. 5 meses se passaram. Era uma manhã de abril quando recebi a ligação da minha mãe. Não conseguia entender o que ela gritava nos primeiros segundos. Meu pai tinha caído durante o café da manhã. Infarto fulminante. Dirigi 140 quilômetros em estado de choque. Peguei multa na rodovia 36. No velório, sentado na primeira fileira olhando o caixão, lembrei do David, de cada palavra que ele tinha dito. Peguei meu celular e procurei seu nome no sistema do Instituto Westbrook, usando meu acesso profissional. David Mills, admitido em novembro, falecido 3 dias depois. Causa: enforcamento no banheiro da ala B. Isso foi há 3 anos. Não me casei com Mariana. Terminei com ela 2 meses depois da morte do meu pai. Mudei de cidade. Mudei de emprego. Faço de tudo para não seguir o roteiro que ele descreveu. Mas às vezes, tarde da noite, me pergunto se é possível mudar o destino ou se apenas estou adiando o inevitável. Me pergunto se ele estava realmente louco ou se enxergava algo que nós nos recusamos a aceitar. E me pergunto quantas pessoas em hospitais psiquiátricos estão lá não porque são loucas, mas porque sabem coisas que não deveriam saber. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.